Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Tati Talks. Tati Talks é esse momento aqui com você, com todo mundo aqui pra gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa escola, a Escola Tati. E hoje nós vamos conversar com a nossa orientadora educacional. Senhoras e senhores, com vocês, Ludmila Marques. Olá, tudo bem com vocês? E aí, Lud, tudo bem com você? Pode chamar de Lud? Pode, claro. Ah, então tá bom. Então, Lud, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade de estar aqui pra gente bater um papo. E já agradeço a Cultura FM aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí, que estrutura chique, você viu? É verdade. Ah, estamos Muito chiques por bacana. aqui. Ô, Lud, queria conversar um pouquinho com você para falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve na nossa escola, né? Nossa escola, você é orientadora educacional. Exato. Já foi coordenadora pedagógica também. Qual que é a diferença de trabalho entre o coordenador pedagógico e o orientador educacional? Vocês trabalham juntas. No seu caso ali, você é orientadora de educação infantil e de Fundi 1. Então, no caso, você faz uma parceria com a tia Tânia no infantil e com a Andresa no Fundi 1. É isso? Exatamente. E qual que é essa diferença? Bom, na verdade, Pera, é importante destacar que um trabalho complementa o outro, né? Na coordenação, é um trabalho sistêmico aí no acompanhamento com os professores, mediante os projetos, a toda a entrega pedagógica, né? Na relação ali professor, aluno e a família também. Só que o trabalho da orientação tem como ponto fundamental fazer essa ponte. Então, a orientação na nossa escola, ela desempenha um papel fundamental como suporte até nesse acompanhamento do desenvolvimento integral dos nossos estudantes, Certo. tanto no contexto emocional, social e cognitivo. E, na verdade, a orientação, o trabalho da orientação fica nos bastidores ali, juntamente com os professores e com a família, tá? A Certo. família participa totalmente desse processo para a gente ir mensurando e acompanhando o desenvolvimento dessa criança por faixa etária. Tá? Então, esse trabalho aí, ele inicia na educação infantil, fechamos o ciclo do fundamental com o 5º ano, e aí na transição do 6º, a gente também aí tem o nosso trabalho aí com o Valdeci, com a Fabi e o Adriano. Certo, é um time completo É um ali, time né? completo. Que é muito além disso, né? Porque você pega a estrutura, o evento, a direção, toda a equipe, né? Mas você falou um negócio interessante, né? A família. A família é importante nesse processo aí? Totalmente, totalmente. Eu costumo dizer que é uma parceria vencedora e de sucesso. Então, quando a gente escolhe família, estão falando a mesma linguagem que eles, trabalhando com as mesmas estratégias, a criança entende que a família e a escola são parceiras, ela vê que tem tudo para dar certo. Ela se torna mais protagonista aí dessa aprendizagem. E esse é o objetivo, dar essa estrutura para que o aluno seja protagonista desse aprendizado dele, Exatamente. desse crescimento. É errado a gente falar que é muito mais do que um aprendizado, é um crescimento desse cidadão, né? Realmente. E se a gente for parar para pensar, os pais que acompanham o nosso trabalho aí no dia a dia, eu falo que é uma relação longa. Família, escola, né? Praticamente a criança que entra conosco desde o maternal e vai aí ingressar, né, um futuro, uma faculdade, ela fica quase 17 anos conosco, né? Então, a gente tem esse acompanhamento diário. Ele chega na educação infantil com 1 ano e meio, né? Exatamente, exatamente. Primeira escola, segunda socialização, e o bacana é que as famílias vão construindo isso com a gente. Nós escrevemos uma história juntos. E ver esse resultado no PISA, olha, é muito orgulho. Eu ia perguntar isso. Qual é o sentimento, olhando assim, a hora que André chamou a gente para aquela reunião, né? Tem aqui, foi uma reunião, vamos falar alguma coisa aqui. Eu falei, Esse reconhecimento mundial é bem significativo, tá? Foi muito prazeroso. Eu me sinto assim, tanto particularmente como profissionalmente, privilegiada de estar numa escola como esta. Os meus filhos nasceram aqui dentro, praticamente. Então, assim,
E fazer parte disso e mediar esses instrumentos é muito gratificante. E é interessante que a família consegue participar isso conosco, né? Então, olhar essa avaliação na competência leitora, na matemática e em ciências é um processo que a gente começa desde a educação infantil. Nós vamos construindo aí pilares do desenvolvimento, desde a oralidade, dessa leitura no contexto de sala de aula sendo estimulada e sendo colocada em prática. Então, a hora que a gente olha para o resultado, fala, valeu a pena. Valeu a pena. Deu certo. Acho que esse é o sentimento, né? Deu certo. Esse é o sentimento. Está dando certo. Está dando muito certo. E sobe para um outro nível, para uma outra régua, para um outro momento, né? E quando a gente traz a família, assim, como nós tivemos a festa junina há pouco tempo. As crianças, e a gente comentou muito nisso, né? O protagonismo, de repente os meninos do terceiro ano do ensino médio, o protagonismo deles estava lá em cuidar do Correio Elegante, cuidar da cadeia do amor, e fazer a esquizodrilha que eles trouxeram, ensaiaram, e ficou maravilhosa. Um mix total. E tinha também as crianças da educação infantil, que o grande desafio, o protagonismo era subir no palco. Era subir no palco, enfrentar o público, se expor, se expressar, né? Fazer todo o movimento e só daquela criança subir no palco, a gente já tem que dar os parabéns. Sem dúvida. Porque até nós, adultos, né? A hora que estamos ali naquele palco, todo mundo olhando. Nem me fala. É que a gente já vai acostumando aqui na nossa Aquela escola. hora que o Piero fala assim, ó, Lud, vamos gravar? Dá o friozinho na barriga. Mas é bacana a gente proporcionar essas vivências para os nossos alunos, para que eles saibam conviver com o diferente. Então, faz todo sentido aí, em pequenas ações, diante até de um evento como esse. Atuar em todas as áreas, né? Exatamente. Em todas as áreas de conhecimento, de construção de caráter, de cidadania e tudo isso que a nossa escola faz. E, assim, conta um pouquinho aí das famílias. Quais são as maiores dúvidas? Acho que dúvida não é a palavra, mas, assim, o que as famílias têm trazido aqui, assim, ó, quais são os medos, as coisas, onde para contar para quem tá em casa aqui, para quem tá assistindo a gente, não sei se tá assistindo de repente no telefone, em casa, mas você viu que nós estamos chique, né, Lu? Exatamente. Então, assim, conta quais são as principais dúvidas, as maiores áreas de atuação, vamos dizer assim, do trabalho da orientação. Bom, nessa questão, vou por faixa etária, tá? Certo. Na educação infantil, a gente tem um público de famílias que ficam muito preocupadas se o desenvolvimento daquela criança está dentro do esperado. Então, vamos falar, dar exemplo, na fala, na coordenação motora fina, na coordenação... É natural essa comparação, angústia. né? E essa angústia. Mas ela é tão... Então, pesada, né? A angústia das famílias da educação infantil é entender se dentro do contexto dessa segunda socialização, o filho dela está correspondendo de acordo com o que é esperado. E eu falo que a sala de aula é heterogênea, né? A gente tem diferentes perfis ali de crianças. Nosso professor aí se destaca mesmo, faz um excelente aí trabalho de poder trabalhar de acordo com a individualidade daquela criança. E a gente envolve essa família no processo. Essa família vai entendendo que cada etapa do desenvolvimento da educação infantil é um fechamento de um ciclo, preparando essa criança para habilidades e competências esperadas para desafios maiores em relação no contexto de escola. Só que a gente vem falando muito não só no contexto cognitivo. É lidar com essas emoções, é ter empatia, é saber gerenciar o seu sentimento, o do outro. Então, a nossa escola, Piero, tem um grande diferencial nesse processo aí, de proporcionar essas vivências para os nossos estudantes. De fazer esse gerenciamento de conflitos mesmo, né? Conflitos. Porque viver é um conflito interno, diário, né? Exatamente. Vamos como gerenciar aqui, gerenciar ali. Tá, e quando eles vão ficando mais velhos? Aí, vamos falar um pouquinho quando chega na transição aí do primeiro ano, né? Do início aí
do Fundamental 1. Então, vem um contexto de uma preocupação muito grande até nessa questão da competência leitora, esse comparativo, meu filho está lendo, meu filho está escrevendo. Meu filho está escrevendo, está lendo e tal. Com que idade começa a letra cursiva, tá certo? Vou fazer caligrafia. Eu tenho uma brincadeirinha que eu faço que assim, tem uns anjinhos lá em cima que eles... poxa, mas até ontem ele não escrevia, de repente ele chegou a escrever, né? Acho que o anjinho lá em cima fez aquela... Porque é a maturidade, né? É a maturidade. E cada criança tem o seu ritmo. É lógico que existe padrões pré-estabelecidos, o que é esperado alcançar, mas a gente vai trabalhando aí dentro desse contexto. E é importante que a gente deixe bem claro para os nossos pais que nós conseguimos hoje acompanhar de perto e falar do desenvolvimento de cada criança na educação infantil, dentro dos campos das experiências da educação infantil, alinhada à BNCC e no fundamental também. Então, os pais conseguem acompanhar junto conosco esse processo. Eles recebem aí por meio de registros, portfólios. Nossa, eu peguei aqui que estava conversando com a Tia Tânia ali, com a Aline, eles me entregaram ali para a gente dar uma formatada nos portfólios dos meninos que foi para as famílias. Foram para as famílias. Que é isso? Que receber um material daquele do meu filho é um negócio... E você conseguir guardar tudo aquilo e ver a trajetória. Essa é a diferença. Acho que vai bater lá quando a gente conversou com o Adriano Pulido, que ele falou uma grande diferença da escola ali, do meu ensino médio, é a análise dos dados. É a análise dos dados da criança ali, né? Exatamente. Eu costumo dizer para os pais que nós temos uma equipe que fica estudando sobre o filho de vocês. Então, a gente vai olhar lá, o Piero. Vamos falar todas as questões de desenvolvimento do Piero, em questão aí do desenvolvimento emocional, o social dele, a parte cognitiva e ainda mais. O que a gente pode personalizar para potencializar esse processo de aprendizagem do Piero. E a família participa junto com a gente. Focar, onde, no meu caso, o Piero está se perdendo aqui e vamos tentar atuar aqui Vamos tentar atuar. Para melhorar. Exatamente. Isso aí. E aí, depois que esse menino passou aí dessa competência leitora, a família, próxima etapa que as famílias... A próxima etapa eu digo até que os pais têm a sensação de que os filhos estão crescendo, têm autonomia. Aí dá o chororô. E fala, agora vão sozinho. Né? Eu não preciso estar 100%, é a maior dúvida dos pais. Mas esse momento de transição aí do 5º para o 6º ano, a gente vem falando muito, conversando com as famílias, que dentro da nossa metodologia, Piero, a metodologia Z, os pais conseguem obter um feedback rápido dentro ali e a própria criança. Então, ela consegue mensurar e acompanhar o desempenho dela em língua portuguesa, em matemática, tendo esse termômetro e fazendo essa gestão de autoestudo. Isso é um ponto que dá autonomia para os alunos, mas para os pais, um monitoramento. A hora que ele vê que esse monitoramento ali vai acontecendo no 6º ano, aí passou o 6º ano, vai para o 7º, vai ficando mais tranquilo, ele já fala, opa, agora está caminhando sozinho, já é uma fase que até a família não consegue acompanhar os conteúdos escolares. Então, essa criança precisa aí esse adolescente ter competência aí interpretativa, lógica, para conseguir acompanhar os desafios propostos. E o desafio que foi trabalhado desde quando ele chegou ali na educação infantil, de conseguir gerenciar o seu conflito. Gerenciar o seu conflito, exatamente. E ele vai carregando uma bagagem de conhecimentos prévios. Um espiral de conhecimento dentro de uma abordagem, uma linguagem que eu estou falando para um público de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, mas eu só vou aumentando a complexidade e ampliando esse repertório aí dos nossos alunos. E é o que é bacana que a gente consegue ver diante do resultado do PISA, que era uma avaliação, que nós não tínhamos conhecimentos a fundo de como que era, o que seria cobrado, mas se interpreta que esse aluno
teve a habilidade e a competência de interpretar, de fazer inferência em relação àquelas informações ali no desafio proposto para ele. E vale lembrar que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura do PISA, de como foi, tem nessa mesma lista nossa aqui, nessa mesma playlist aqui que vamos deixar aqui, que essa é uma sequência contando sobre o PISA, que nós estamos celebrando aí com todos os segmentos da escola. O André Cefali, o diretor, num bate-papo aqui como esse aqui, ele contou exatamente como foi. São alunos que são escolhidos, não pela escola, né? A gente manda os nomes, a escola... A Cesgran Rio, que foi quem aplicou, eles escolhem, eles devolvem, nós vamos usar esses alunos aqui. Então, assim, é um processo, é uma certificação internacional que nós vamos buscar. E aí é isso aí, né? Também é não ter medo de pôr o dedo na ferida, como o André mesmo falou. Antes de tudo é coragem. É coragem. Para olhar e falar, bom, vamos lá, nós passamos por esse processo, estamos trabalhando com esse protagonismo, com esse aluno, com metodologias ativas, houve toda aquela, vai colocar a carteira, vai juntar, não vai juntar. Não, vamos lá, a gente sabe o que a gente está fazendo. O aluno está... Eu estava vendo outro dia lá... E é a colaboração, né? Saber lidar. O aluno, a gente vai aprendendo desde cedo que ninguém vive sozinho. Né, que a gente precisa se relacionar. Então, dentro das carteiras colaborativas, dos trabalhos, dos projetos, a gente consegue colher aí esses resultados hoje em grande proporção. Hoje em grande proporção. Hoje em grande proporção. Gostei dessa. Colher os resultados hoje em grande proporção. E para a gente, uma reflexão que fica para nós professores... no primeiro momento, motivo de muito orgulho. Sem dúvida. E no segundo momento aí de reflexão, é nessa busca que o grupo Tati aí dá para a gente sempre querer ter mais. Sermos referências aí, né, buscando cada dia mais melhorias. Então, esse resultado realmente... É algo que dá vontade, dá sede de querer mais. Porque não é assim, cheguei e agora acabou, né? Cheguei. Como o André mesmo disse, né, tem um relatório de mais de 78 páginas contando sobre o que os nossos alunos, onde está aqui, onde está ali, e vamos para cima trabalhar nele para poder melhorar, né? E dentro desse relatório, a gente conseguir identificar informações que se conectem com o nosso dia a dia, ali de sala de aula. Esse gerenciamento, né? É muito gratificante. É o professor ter a certeza, assim, olha, estamos no caminho certo, ó, faz conexão, está dando certo. E a própria família, tá? Eu vou falar do outro lado como família, de perceber que falar, poxa vida, essa escola está no caminho certo, o meu filho está aí ampliando essas habilidades, essas competências aí para conseguir ser o que ele quiser aí, né? Ter um futuro brilhante, que eu acho que é o sonho de todo pai. É um sonho de todo pai, né? Que pai, ele seja feliz, que ele tenha essa luz, que ele tá e que o futuro, que ele saiba fazer as escolhas para que cultive a felicidade dele, né? E uma coisa gratificante do trabalho da orientação também é que a gente consegue ter esse termômetro tanto das famílias, né, de estarem felizes aí, de ver os filhos felizes na nossa escola. Sensacional. É brincar, aprender brincando. E é o tempo inteiro. Lúdia, eu quero agradecer o bate-papo, agradecer por você ter vindo, ter dado esse tempinho aqui pra gente conversar. Muito obrigado mesmo, tá? E eu queria que você deixasse aí um recado para as famílias, para quem está assistindo aí, um recado final para celebrar esse momento. Na verdade, eu estou desde o dia da festa junina, deixando esse recadinho, cumprimentando aí os nossos pais, dando parabéns aí para vocês por ter escolhido a nossa escola. E continuem conosco aí, trabalhando em conjunto, para que cada dia aí os filhos de vocês sejam felizes, cresçam cada vez mais aí nos objetivos, no que eles querem realizar aí no futuro, tá bom? Um grande abraço. Combinado, Lud, obrigado demais. E você aí ficou com mais um Tati Talks, esses bate-papos aí que nós vamos fazendo para você conhecer um pouquinho mais da estrutura da nossa escola Tati, que não é pequena não. E agora, internacional, né, Lud? Exatamente. Bora! Muito obrigado. Até a próxima.